Vamos começar aí, pessoal. Hoje a gente vai começar a ver essa parte aqui, ó, de projetar um banco de dados, tá? Transformar toda aquela parte conceitual que a gente viu agora para realmente uma parte física, tá? Logicamente, a gente não vai ver ainda o SQL Server, tá? Ou o Oracle, não sei qual dos dois estiver disponível a gente vai utilizar. A gente vai ver, na verdade, mais o Access só para a gente fazer testes lá do que a gente aprendeu na teoria. Tá? Então, praticamente, vai ser só essa aula do Access para a gente ver alguns conceitos aí que foram vistos na parte aí conceitual. Tá? Antes disso, é necessário o quê? Né? A gente vê algumas coisas, alguns tópicos que a gente passou aí, inclusive. Tá? Então, antes de utilizarmos o próprio código SQL, a gente precisa o quê? Identificar, né, a forma aí de se planejar o banco de dados. Essa é uma das primeiras partes, né, que a gente consegue aí estar fazendo, que a gente deve, na verdade, estar fazendo, antes de realmente implementar a codificação em SQL. Né? Ainda, né, esse estudo é possível fazer o quê? Uma breve comparação. Né? O que os autores falam muito, né, que a comparação é feita em cima do quê? De um edifício aí. Né? A gente nunca começa o edifício já fazendo essa parte do quê? De construção realmente. Né? A gente sempre faz o quê? Sempre todo o projeto do edifício antes para depois começar a executar. Então, o que a gente está fazendo até esse momento seria o quê? Justamente as plantas do nosso edifício. Então, é toda essa parte o quê? De documentação, correto? Todo o estudo antes, para depois vir realmente a parte de desenvolvimento, a parte física, que a gente vai utilizar a tecnologia. Tá? Bom, com isso, né, o sistema ele tem o quê? Melhor qualidade, vai ser mais fácil no futuro para dar manutenção, tá? Vai ser possível implementar novas coisas, né, sem ter que mexer totalmente na estrutura, correto? E tudo isso vem o quê? Né? Vem a parte do processo de análise, vem dessa parte, então, da análise aí de engenharia de software. Né? Geralmente, nós temos o quê? Essas três fases distintas aqui, que é o modelo conceitual, o desenho do banco e a criação do banco. Tá? Vai ter alguns autores que vão colocar alguns desenhos e vai ter outros autores que vão colocar outros. Esse desenho aqui é do Oliveira, tá? O que ele fala aqui, né? Ó, análise e modelagem utilizando entidade de relacionamento e normalização de dados. Essa parte aqui, então, da análise utilizando modelo, entidade, relacionamento e normalização é o que a gente está vendo aqui, ó, no modelo conceitual. Aí vai ter o quê, né? Desenho com definições de tabela, índices, visões. Essa parte de desenho aqui, teoricamente, a gente não deveria ainda destinar uma tecnologia de banco, a gente não deveria se amarrar num fabricante, tá? Mas quer queira ou quer não, a gente já tem algum passo aí, algum pé tendendo para isso. Seria essa parte aqui, ó, tá? Nós fizemos, correto? A parte de normalização, que seria o quê? Realmente separamos as nossas entidades, né, da nossa análise. Começamos a normalizar, então vimos que a parte de normalização, ela tem o quê? Geralmente transforma em mais tabela. Para quê? Para que os assuntos fiquem ainda mais dispersos, né? Mais separados. Só que aí a gente vai precisar realmente definir essas tabelas agora de alguma forma. Justamente para quê? Para a gente começar a guardar nossos dados. Tá? Quando a gente tem a parte de definição das tabelas, com seus tipos, é essa parte aqui que a gente entra nessa fase, ó. A criação de banco de dados. Que está errado, inclusive, né? Criação. Correto? Então, a gente vai entrar nessa parte aí, ó, né, que seria o quê? Hoje com Access, tá? Depois com outras ferramentas aí. Em banco de dados 1, na verdade, a gente não chega a estudar outras ferramentas, tá? A gente chega, na verdade, a fazer o quê?
a parte de consultas em SQL, que é o que a gente vai ver mais, tá? Depois que a gente vê isso daqui ainda, a gente vai precisar voltar em um dia aí para ver uma parte teórica, que seria a parte da álgebra relacional. A parte da álgebra, na verdade, ela é o quê? Né? Ela foi criada bem antes do que a própria linguagem SQL. É toda a parte de conceito matemático, de como o SQL foi inventado, né, digamos assim. Então, toda a parte de relação matemática, né, veio do que? O SQL veio de toda essa parte de relação matemática, tá? Bom, existem aqui ainda, né, alguns níveis de abstração. Nível de usuário, nível conceitual e o nível físico, né? O nível de usuário, o que ele coloca aqui? O nível da visão de usuário. Partes do banco de dados que o usuário tem acesso de acordo com a necessidade individual de cada grupo ou usuário, né? O que acontece aí, então? A gente vai ter no nosso banco de dados uma série de tabelas, só que eu não preciso dar o acesso de todas as minhas tabelas para todos os usuários ou grupo de usuários. Sou eu que posso ir lá e definir o que o usuário vai ter acesso, tá? Conceitual, define quais são os dados que serão armazenados e qual o relacionamento entre eles. Então, nós fizemos essa parte aqui, o nível conceitual. A gente definiu quais são os dados, levantando o que? Os atributos, quais são as tabelas, levantando as entidades, quais os relacionamentos entre as tabelas, certo? Fazendo lá as devidas cardinalidades. Então, a gente fez essa parte aqui, o nível conceitual, tá? E aí, depois a gente entra no nível físico. Nível de mais baixo, é o nível mais baixo de abstração em que se define efetivamente de que maneira os dados serão armazenados. Tá? Então, aqui eu já começo a pensar na parte física realmente, né, da minha implementação, né? A gente teria mais ou menos esse gráfico, então, aqui, né? O nível de usuário, eu posso ter N visões. Para cada usuário, eu posso conceder níveis diferentes de visão. Tá? Então, se ele tem mais permissão para geralmente consultar os meus dados, mais tabelas a gente vai conceder. Se ele é um usuário bem mais restrito, nós vamos conceder alguns objetos, algumas tabelas no banco de dados. Esse nível conceitual aqui é o que a gente estava vendo, certo? É aquela parte que a gente está separando, então, as nossas tabelas, estamos definindo as cardinalidades. E esse daqui já é o nível físico. A gente já está pensando em como armazenar esses dados aí dentro de um sistema. Tá? Todo bom sistema de banco de dados deve apresentar um projeto que visa organização das informações e utilização de técnicas para o futuro, para que o futuro do sistema obtenha boa performance e também facilite infinitamente manutenções que venham a ocorrer. Todo banco de dados, pessoal, vai sofrer o quê? Alteração. Isso é inevitável. Por quê? As empresas em si também mudam de acordo com o tempo. Ela nasceu de um jeito, mas daqui a 1 ano, 2 anos, ela vai estar trabalhando de outra maneira. Justamente por quê? Porque ela está geralmente aperfeiçoando o processo dela. Ela fazendo essa alteração, ela mudando o jeito de como ela trabalha, é muito provável que o sistema vai ter que acompanhar isso também. Tá? Fazendo alteração no sistema, é quase, certo? É quase definitivo que vocês vão precisar também mexer no banco de dados. É muito provável que lá tenha mais informações, mais dados a serem colocados. É muito provável que vai precisar de novos módulos, correto? Então, a base de dados ela sempre vai fazer o quê? Sofrer alteração, tá? E aí aqui o projeto que ele fala, né? Ele, na verdade, repete aqui, né, que o projeto é dividido em 2 fases, o conceitual e o projeto lógico. Bom, existem aqui, ó, eu já vou passar mais rápido que a gente já viu, né? O projeto lógico aqui, só comentando, né? O que ele fala aqui, né? O tipo de SGDB que o modelo lógico trata é se o mesmo é relacional, orientado a objetos, hierárquica e etc. No nosso caso, a gente está sempre vendo o quê? O modelo relacional, que é o quê? Que é o modelo de tabelas. Mas hoje em dia existem outros tipos de banco de dados,
Do que a gente bem ouve falar é o que? O banco orientado a objeto. Tá? O banco orientado a objeto, na verdade, a gente não faz tabelas. A gente faz o quê? Classe. Na linguagem orientada a objeto, vocês não começam a desenhar as classes? Correto? No banco é a mesma coisa. Você começa a modelar o banco através do quê? Desses conceitos também de orientação. Na linguagem, vocês não têm herança? No banco de dados orientado a objeto, vocês também têm herança. Certo? E vai ter outras N características que a linguagem tem que é transferido para o banco de dados. Por que o banco de dados orientado a objeto não é tão utilizado quanto o relacional? Memória. O conceito de objeto é o seguinte, né? Ele não tem esse conceito de ele pegar o dado no banco de dados e trazer para a memória. Quando você pensa em objeto numa linguagem de programação, ele já pensa que ele já está com um dado ali, certo? Sempre carregado em memória. Essa parte, o banco de dados, teria que fazer isso daí também, ficar sempre carregado em memória. Mas a nossa memória RAM, ela é limitada, vocês concordam? Hoje, numa máquina desktop normal que a gente tem, geralmente tem 4, 8, 16 GB de RAM. Em servidores vai ter mais, 32, 64, 128, mas mesmo assim é limitado. Às vezes o banco de dados, só ele, tem o quê? 100 GB, 200 GB. A gente não consegue deixar facilmente tudo isso em memória, certo? Eu precisaria ter, para um banco de dados de 200 GB, 256 GB de RAM de memória. É muita coisa isso daí. Tem hoje tecnologias que fazem com que determinados objetos fiquem em memória direto. Isso daí ajuda bastante, mas mesmo assim ainda não é suficiente, né? Então, o banco de dados orientado a objeto, ele não tem a mesma performance do que um banco de dados relacional. Tá? A confiabilidade de um banco de dados relacional é muito grande. Já é um conceito antigo, já é uma tecnologia teoricamente velha aí. E até hoje é utilizada. Apesar das linguagens de programação serem utilizadas orientadas a objetos, o banco ainda continua sendo o quê? Tradicional. Tá? Isso, no nosso caso, né? Banco de dados relacional. Tá? Existem outros tipos de bancos de dados. O grafo, por exemplo, é o que o Wikipedia usa. Vocês não viram, vocês já não veem quando vocês abrem uma página, por exemplo, lá do Wikipedia, né? Vamos supor que você queira saber de alguma cidade. Ele não tem um quadrinho lá que mostra a localização, latitude, longitude da cidade, certo? Isso daí não é texto puro que está lá. Isso daí é um dado em banco de dados, que é o que eles chamam de grafo, que eles chamam de grafo, tá? E tem N outros, né? Hoje a gente tem muito o conceito de banco de dados no SQL, né? O NoSQL é para quê? Para substituir o banco de dados relacional? Teoricamente não, eles têm serviços diferentes aí. Vai ser muito difícil um substituir o outro, mas dentro de uma solução de uma empresa, ou mesmo, né, em aplicativos que a gente desenvolve, vai ter uma partezinha lá da nossa aplicação que um pode ser melhor do que o outro, tá? Mas ele não tem o mesmo conceito do que os bancos relacionais que a gente tem hoje, tá? Quem usa o NoSQL? O Google. O Google é campeão de usar esse cara aí, tá? O Facebook, o Twitter, esses caras utilizam banco de dados NoSQL. Por quê? Porque o modelo de negócio deles permite. Agora, vai ser em qualquer lugar, então, que eu vou substituir? Não. Vai ter lugar que você não vai conseguir. Aliás, muitos lugares você não consegue substituir tão facilmente. Tá? Bom, aqui seria o quê, né? O nosso esquema relacional mesmo, que a gente começa a desenhar as tabelas e futuramente eu tenho o quê? Dados dentro da minha tabela. Correto? E é isso daqui que a gente vai começar a trabalhar. Na verdade, a gente já fez as tabelas, agora a gente precisa definir realmente o esqueleto delas, né, o esquema delas. O banco de dados, o modelo lógico do banco de dados relacional deve se definir quais as tabelas e nomes de colunas que compõem essas tabelas. Nesse exemplo aqui, ó, é uma das partes que a gente já tinha definido, né, aluno e turma, tá? Matrícula do aluno, nome, endereço, código da turma, sala e período. Isso daqui representa o quê? Né? A nossa tabela. Isso daqui está representando o que agora?
né? Os campos da tabela, correto? O conjunto de tabelas aí é que me forma o quê? O nosso modelo relacional, tá? É importante salientar que os detalhes internos de armazenamento não são descritos no modelo lógico, pois as informações fazem parte do modelo físico, né? Que nada mais é a tradução do modelo lógico para a linguagem de software escolhido para implementar. Então, no modelo lógico a gente não vê esse detalhe do armazenamento, a gente já sabe o que? Da parte das tabelas, mas fisicamente como ele vai ser guardado em disco, aí vai ser no modelo físico, tá? Que a gente vai definir. Vamos lá. Bom, o Guimarães aqui, pessoal, ele dá uma outra visão que a gente tem aqui, ó, sobre essa parte dos modelos. A visão que a gente tem, que ele fala, né, é sobre a parte de projeto top-down. Essa figura que eu tive que adaptar, mas na verdade ela é sempre de cima para baixo, tá? Aqui eu tenho o que? A minha visão externa, que seria o mundo real que a gente tem. Como a gente enxerga certos nossos processos, por exemplo, tá? Passando disso daqui, existe um modelo conceitual, ou seja, a gente está pegando todo esse mundo real, certo? E a gente vai começar a estudar ele para colocar dentro de um sistema computacional, tá? Entra aí a parte das técnicas, que algumas que vocês já viram, tá? A análise tradicional, a análise estruturada, a análise orientada a objeto, utilizando o ML, enfim, né? Depois começaria a entrar o quê? Essa parte do modelo lógico, tá? Para depois o modelo físico, que é a implementação. Nós fizemos até aqui, ó, modelo lógico, que a gente desenhou as tabelas. Vocês estão vendo que aqui, ó, no modelo lógico, ele tem uma divisão, certo? Essa divisão, ela está marcando aqui, ó, independente do SGDB. E a outra parte aqui, ó, dependente do SGDB. Até agora, a gente nem discutiu que banco de dados que a gente iria utilizar. A gente só discutiu o que era banco de dados relacional. Mas se é Oracle, se é SQL Server, se é MySQL, nem cogitamos nisso. Correto? Mas na própria modelagem de dados, quando a gente está pensando no modelo lógico, quer queira ou quer não, a gente já começa a pensar também no modelo físico. Por quê? Porque a gente já está ao ponto de fazer a implementação, de fazer a codificação. Tá? Então, tem uma parte desse modelo que realmente eu concordo, que existe dependência do banco de dados. Vai ter banco de dados que vai guardar o dado de um jeito e vai ter banco de dados que guarda o dado de outro. Então, se você já está pensando em algumas coisas como performance, por exemplo, você vai precisar conhecer da tecnologia. Tá? Não adianta muito escapar disso daí. Tá? O conceito é o mesmo para fazer a parte de modelagem, mas para armazenar esses dados, cada banco de dados trata de uma forma diferente, tá? E depois entra a parte do modelo físico. O modelo físico depende da tecnologia que a gente está utilizando. Eu quero construir meu banco de dados em Oracle. Então, você vai precisar aprender o PLSQL da Oracle. Eu quero implementar em Postgres. Legal, você vai ter que aprender o que é o PGSQL lá da vida que ele trabalha. Certo? Então, cada linguagem agora depende do que? Do seu próprio fabricante, tá? De banco de dados. Bom, a SQL, né? Ela é uma definição de manipulação de banco de dados relacionais. Ela começou a ser desenvolvida lá nos laboratórios da IBM, por esse cara aqui, ó, Code. Tá? Então, antes de ter banco de dados, em 1970, pessoal, isso daqui era só basicamente projeto. Era só a parte o quê? Matemática, de como o negócio funcionava. A partir do final de 70, 78, 80, começo da década aí de 80, é que a gente começou a ter realmente banco de dados relacionais. Tá? A Oracle, nessa época, ela nem se chamava Oracle ainda. Era uma outra empresa, eu não lembro qual é o nome. Mas depois ela se transformou em Oracle. E ela existe desde essa época. Não é à toa que ela é uma grande fabricante de banco de dados. É muito respeitada pelo tempo de maturidade que ela tem. Tá? Não que os outros bancos de dados não tenham também essa maturidade. A Microsoft hoje está bem estruturada. Certo? Banco de dados livres hoje também tem bastante.
Tá? SQL em si, somente a parte pura do SQL, qualquer banco ele cuida bem. Tá? Agora, o problema é eu conseguir manipular bem esses dados com grandes quantidades, que é o que a gente tem hoje. Né? Começa a ter uma série de problemas aí eu preciso de ferramentas. A SQL hoje, ela é o que? Padronizada pela ISO. Tá? Então, existe toda a padronização. Não é qualquer coisa que os fabricantes podem ir lá e colocar. Eles precisam ver se eles estão dentro dessa norma. Tá? Apesar de ter alguns pontos aí que os fabricantes não respeitam, não. Principalmente quando se diz a própria linguagem deles. Tá? Bom, a SQL ainda, né, ela é feita o quê? Ela é feita para fazer manipulação de dados. Ou seja, fazer inserção, alteração e exclusão. E depois a parte de consultas, obviamente. Né? Ela é dividida, tá, em sublinguagens que a gente chama aí. Então, existem partes da SQL aí que eles pegaram e fizeram o quê? Separaram. Tá? A linguagem SQL é uma linguagem diferente das linguagens de programação tradicional. Tá? Vocês nas linguagens tradicionais tem o quê? Tem if, tem else, tem case, tem loop, não tem? While, for, tem todos esses negócios aí. Né? Na linguagem SQL mesmo, a gente não tem nada disso. Tá? Ela é um conjunto de comandos que a gente vai fazer o quê? Interação. A gente dá o comando e tem uma resposta. Dá o comando e tem uma resposta. Quando vocês estão lá no Java, no .NET, vocês precisam compilar, né? Depois de compilado, ver o resultado, não é isso? Aqui ela não tem uma compilação SQL, você vai fazer interação com o comando, executa o comando e já retorna o valor. Tá? Bom, quais seriam algumas das divisões, ou as divisões, não são muitas, né? Essa parte aqui, ó, DDL, Data Definition Language, tá? A DDL ela faz o quê? É a linguagem que permite criar a estrutura do seu banco de dados. Né? Então, vai ter muito create dentro dessa linguagem. Create table, create sequence, create schema, create user, alter table, alter database, alter schema. Correto? Então, tudo que eu tenho referente à parte de criação de objetos e manipulação de objetos, a gente utiliza a DDL. Existe a DML. A DML ela é feita para quê? Para fazer a parte de manipulação de dados. Então, eu tenho 3 comandos básicos, insert, update e delete. Tá? Com esses 3 comandos, eu consigo fazer o quê? Manipular os dados que vão estar dentro das minhas tabelas. Tá? Existe esse daqui, ó, Data Query Language. Esse cara é o propriamente SQL que a gente fala, que é a parte de consulta, correto? A parte de consulta, só existe um único comando, o select. Dentro da select existem as cláusulas dela, tá? Só que é uma parte, ao mesmo tempo simples, né? Ela é bem flexível. Essa parte de flexibilidade é que torna ela grande. Tá? Então, existem muitos meios de a gente resgatar uma consulta, resgatar dados dentro do meu banco. Vai ter partes piores ou melhores. A mesma coisa quando vocês estão desenvolvendo um sistema. Vocês podem fazer um sistema de N jeitos, que o resultado vai ser o mesmo. Vai ter melhores e piores algoritmos. Tá? E existe esse cara aqui, ó, o DCL, Data Control Language. Vocês lembram que a gente falou sobre a parte de visão dos usuários? Eu não preciso dar a visão de todo o meu banco para determinado usuário ou grupo de usuário. Eu posso limitar essa visão. Eu posso limitar o que ele pode fazer. Então, é com essa linguagem aqui, ó, que a gente começa o quê? A fazer as limitações que o usuário pode ter no nosso banco. Tá? Que é o que a gente chama de DCL. Aqui vai ter create user, alter user, grant, revoke. Na verdade, são mais esses comandos aqui, ó, grant, revoke, tá? Que são colocados na parte de DCL, Data Control Language. Bom, com o advento do SQL 99, a linguagem SQL passou a incorporar comandos procedurais. Então, o SQL puro não tinha. Agora, né,
existem aí de cada fabricante a parte de linguagem procedural. Begin, end, if, else, case. Eu começo a ter uma linguagem para banco de dados. Cada fabricante aí faz a sua própria linguagem. Tá? A Microsoft para o SQL Server faz o Transact SQL. Né? A Oracle faz o PL SQL para o Oracle. Correto? Então, cada uma aí começa a ter as suas definições. Tá? Bom, isso daqui, então, é o que a gente tinha que ver sobre a parte de passos que a gente tem para fazer a construção. Estamos nesse passo aqui, ó. Modelo lógico, correto? Vamos partir agora para o modelo físico. Vamos utilizar inicialmente o Axis, mas provavelmente vai ser uma única aula que a gente vai ver isso daí. Justamente para quê? Para a gente simplesmente ver os conceitos que a gente aprendeu. Correto? Essa parte vocês vão fazer comigo. Tá? Existe aí então o arquivo doc, não tem? Do Axis. Vocês já mexeram no Axis ou não? Não? Sim? Daquele jeito. Daquele jeito, beleza. A gente vai ver parte básica só do Axis, tá? Mas a gente não vai ver nada aprofundado dele, não. Oi? Pelo menos nas nossas aulas, não. Tá? Pode ser que vocês precisem um dia na vida de vocês. Exato. O Axis, pessoal, ele não é um banco de dados ruim, não. Tá? Não é ruim. Se falar que é ruim, é mentira. Por quê? Você não faz banco de dados mais rápido que ele. Eu duvido que se tenha uma ferramenta que tenha o quê? Agilidade como ele. Não tem. Vocês podem pegar SQL, vocês podem pegar Oracle, vocês não vão ter mais facilidade que o Axis para construir banco. Isso é certeza. Tá? Mesmo que você saiba, tá? Que você seja muito habilidoso na ferramenta. O Axis tem uma ferramenta gráfica muito boa, padrão Microsoft mesmo. Tá? O problema do Axis é o quê? Multiusuário. Colocou multiusuário no seu sistema, aí ele não aguenta. Não é para isso. O banco de dados, o Axis, para fazer protótipo, é a melhor ferramenta de todas. Você vai fazer muito rápido. Correto? Mas, para se colocar em produção, em ambiente multiusuário, esquece, não é essa a intenção. Aí usa o SQL Server mesmo, a Microsoft defende essa ideia. Tá? Eu já coloquei 10 GB de dados no Axis. Tá? Ele não vai corromper, ele aguenta bem. Você pode ir lá e colocar, não tem problema nenhum. Desde que ele seja monousuário. Tranquilo, ele vai pegar e aguentar as consultas lá sossegado. Tá? A melhor ferramenta, pessoal, na verdade é o quê? Aquela que você sabe mexer. Tá? Se você saber mexer no Axis muito bem, não saber no SQL Server, legal, cara. Ela é a melhor ferramenta. Não tem dessa. Tá? Mas para multiusuário, sinceramente, aí ele não é aconselhado. Não é para isso. Aí a Microsoft tem um SQL Server justamente para quê? Para suprir essa necessidade. A gente vai utilizar o que, pessoal? A gente vai utilizar os próprios exercícios que a gente resolveu. Tá? Então não vai ter nada de novo aqui. A gente vai pegar tudo que a gente já resolveu anteriormente e agora a gente vai começar a transformar isso daí em banco de dados. Correto? Sim? Vamos abrir então o Axis aí, ó. Na máquina aí de vocês. Preparando para instalar. Beleza, ele vai ter esse incômodo aí para vocês, né? Mas tudo bem, a gente aguarda, não tem problema. Uma coisa bem legal, pessoal, que eu pelo menos uso bastante, quando eu quero fazer, por exemplo, manutenção ou fazer uma parte mais rápida de relatório no SQL Server, né, que eu não precise ficar mexendo com SQL em si, o Axis é uma excelente ferramenta, tá? Você consegue pegar e integrar qualquer tabela que tem lá no SQL Server e puxar aqui para o Axis. Dá para fazer rapidamente, muito rápido. Em vez de ficar digitando lá insert, into, delete,
update, cara, você vai vir aqui no Access, começa a digitar realmente como se fosse uma planilha. Isso daí é imbatível, não tem coisa mais rápida que isso. Tá? Integração. Tem mais uma coisa que eu utilizo bastante, que eu utilizava bastante no Access. Eu esqueci. A parte de conversão, se não me engano. Tem algumas coisas de conversão que ele faz bem também. Transformar, por exemplo, tabelas dele de algum lugar para DBF. Tá? Quem mexe com Proteus, arquivo de dados DBF é a base dele. Tá? Então você tem que saber manipular esse cara aí de qualquer jeito. O Access ele consegue, se não me engano, exportar aqui para pegar e fazer essa parte DBF. Tá? Então é uma ferramenta, pessoal. Não tem, assim, não tenho muito preconceito contra ele não. Tá? Bom, entraram nessa parte aqui, ó, banco de dados em branco, correto? Para cada arquivo do Access, ele considera como sendo um banco de dados. Então, para cada exercício que a gente fizer novo, a gente vai criar dentro de um novo arquivo. Correto? Então, vamos criar aqui, ó, novo banco de dados. Ele vai pedir um nome já do arquivo para vocês. Ou no meu caso aqui, eu dei duplo clique, né? Ele não fez isso. Vou abrir aqui, ó, mas deem um clique só e não... Ó. Ele está me pedindo um nome de banco, correto? Eu vou colocar aqui o primeiro exercício que a gente vai fazer. Então, ó, vou salvar dentro lá de uma pasta, né, um caminho aí. Agora aqui, ó, qual o nome do banco de dados? Vamos colocar aqui como manutenção técnica. Tá? Então, ó, nome do banco, manutenção técnica. Por quê? Porque é aquele exercício de manutenção que a gente fez. Ó, nome do banco, manutenção técnica. Ok? Salvem no lugar que vocês consigam o quê? Achar fácil depois, se vocês quiserem copiar para o pendrive, guardar, enfim. Tá? O Access, pessoal, ela tem essa interface aqui. Ele já abre aqui, ó, contendo que uma nova tabela, tá? Eu não gosto muito desse formato aqui, então eu prefiro um outro que a gente consegue controlar mais. Eu vou dar um fechar aqui, ó. A gente vai começar a criar as nossas tabelas. Antes de criar a tabela, qual é um conceito aqui que a gente precisa ver? A parte de classificar os tipos de dados. Quando a gente está lá na linguagem de programação, no VBNet, no C#, no Java, vocês não precisam ficar declarando o tipo que é a sua variável, correto? Numa tabela de banco é a mesma coisa, a gente precisa definir tipos para as nossas colunas, correto? Basicamente o que eu tenho numa linguagem de programação, eu vou ter um tipo equivalente no banco de dados, tá? Os nomes podem ser diferentes. Na linguagem de programação vai ter o tipo char, vai ter o tipo string. No banco de dados vai ter o tipo nchar, varchar, correto? Mas são equivalentes, são strings, correto? Supondo que eu tenha esse valor de dado aqui a ser guardado, ó, a minha placa. Qual tipo de dado que vocês colocariam? String, varchar, correto? Por quê? Porque aqui eu tenho letras, eu tenho números, né? Se eu coloquei só como número, já era, não consigo guardar as letras. Eu tenho um caractere especial, ó, eu tenho um traço ainda. Então ele vai ter que ser algum tipo de string aí. Se eu tivesse esse cara aqui, ó, seria que tipo de dado? Date, né? Date time, algum tipo que suporte data, correto? Esse tipo aqui, ó, varchar, string, exato. E se eu tivesse esse tipo de dado aqui, ó, contendo só isso, ó, aí poderia ser um tipo inteiro, né? Por quê? Porque eu não estou guardando máscara nenhuma, correto? Mas se eu colocasse um tipo inteiro, vamos ver aqui, ó, eu não tenho CEPs que começam com 0,
E aí o que iria acontecer? Os zeros à esquerda, o tipo numérico, ele faz o quê? Ele vai suprimir, né? Ele não considera. Aí é que tá, né? Eu preciso ver o quê? Na verdade, já começar a pensar esses tipos de coisas que eu preciso manter. Se eu estiver fazendo com que o meu banco de dados, a minha tabela, guarde esse CEP como um tipo número, eu preciso depois ficar tratando lá na aplicação. A aplicação precisa lá ficar comparando se o CEP tem menos que 8 caracteres, se tiver com 8 tem que completar com 0 à esquerda, correto? Nesse caso aqui, se eu tivesse ainda desse jeito, né, e quisesse fazer o quê? Uma máscara, a aplicação precisaria ficar pegando pedaço da minha string, concatenando com ponto, pedaço da minha string, concatenando com traço, para ele ficar com a máscara certinha do CEP, né, ó, do jeito que a gente tinha visto antes aqui, né, ó. Correto? Qual seria a vantagem de eu guardar o meu dado com máscara ou sem máscara? Uma vantagem e desvantagem que a gente tem. Com máscara não precisa tratar. Com máscara, na aplicação, vocês concordam? Não precisa ser tratado. Já está lá guardado com máscara. Correto? É uma vantagem. Qual seria uma desvantagem disso daqui? Se errar a máscara. Bom, se errar a máscara, beleza, vai ter que fazer o quê? Um trabalho de consertar isso daí em todos os registros. Na busca desse dado, vocês concordam que quando eu for procurar... Exatamente. Na procura, eu sou basicamente obrigado a colocar a máscara também já embutida. Então, eu tenho essa problemática, não tão grande, mas é um problema aí que você tem que pegar e deixar já na máscara salva, né? Com a máscara salva você vai ter que colocar na consulta. Mas aí o like entraria, né? Sempre quando a gente fala de like é um negócio que não se, vamos dizer assim, quebra o galho, mas não é efetivo, não é eficiente. Né? Dá para buscar, não tem problema, mas sempre que a gente puder evitar, melhor. É uma procura aproximada, sempre que a gente fala com like. Aqui, pessoal, eu não estou ocupando também, ó, 1 byte, 2 bytes aqui, ó. Bom, 2 bytes não quer dizer muita coisa para uma linha, tá? Agora, pensando em banco de dados, vocês vão ter quantas linhas? 1000, milhares, às vezes milhões. Então, se a gente pensar em 1 milhão de linhas, com 2 bytes já são 2 milhões de bytes. Tá? Já começa a ficar o quê? Um pouco mais pesado esse negócio. A consequência é o quê? Vocês vão consumir disco em cima disso daí. O consumo de disco hoje, o disco normal, tradicional, ele é um consumo barato, se a gente for ver bem. A gente não paga tão caro mais por comprar disco, correto? Mas a manutenção do banco em si é que ela costuma ser cara. Quanto mais dados eu tenho, geralmente, mais manutenção que eu tenho que ter no nosso banco. Essa parte que geralmente vai pesando. Tudo bem? Qual que é o certo, então? Guardar com máscara ou guardar sem máscara? Depende. Depende de quem? Ou do quê? Da proporção do banco. Ó, uma coisa é legal. Se a gente for pensar na visão do DBA, o DBA ele fala o seguinte: eu não quero saber de máscara, eu não quero saber de tratamento, o banco de dados ele tem a função de guardar o dado e fornecer o dado, e acabou. O que é de processamento fica por conta da aplicação. Tá? Essa é a visão do DBA, de quem cuida do banco. Agora, é muito radical isso daí. A consideração dos zeros à esquerda, separação. Então, você precisa, lá na aplicação, precisa ver quantos caracteres tem. Né? Vamos supor que você teria isso daqui, ó. Tá? Você não está guardando com máscara. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres. Supondo que você está guardando inteiros, e se o CEP começasse com 2 zeros aqui, ó. Vocês concordam que isso daqui teria somente 6 caracteres? Sim. Então você teria que fazer entre aspas, um if lá dentro para perguntar se esse cara aqui tem 6 caracteres. Se tem essas 6 caracteres, completa com 2 caracteres à esquerda com 0. Esse seria um dos tratamentos lá da aplicação. E o banco não tira a hora que você fazer certo?
Não porque você, na verdade, só está mostrando um dado, né? Na verdade, sim, mas... Se você guardar com zero de novo, ele vai tirar de novo se o campo tiver com o tipo inteiro. Correto? O trabalho da aplicação para ficar fazendo essas consistências é muito grande. Vocês não concordam? Aí é que entra o meio termo, né? Aí vai de conversar, certo? Com o responsável do projeto, responsável do banco, como é melhor, certo? Para ver. Alivia um pouco na aplicação. Para o banco de dados, tudo bem, vai consumir mais bytes aqui? Vai, mas não vai sofrer tanto. Correto? Então, vai aí de pegar e realmente, pessoal, da empresa pegar e padronizar. O importante é o seguinte, né? Ó, tem máscara no CEP? Legal, então vamos guardar a máscara no CPF, vamos guardar a máscara no CNPJ, tá? Para não ficar bagunçado também, senão aí começa a virar o que? Anarquia, né? Um dado eu tenho máscara, outro dado eu não tenho máscara. Tá? Então padronizem pelo menos essa parte aí. Não existe esse conceito de certo ou errado. Tá? Não tem. Simplesmente não tem nada que fale, não pode guardar com máscara. Tudo bem? Tem outros problemas também, por exemplo aqui, São Paulo. Correto? Aqui a gente está guardando letras maiúsculas e minúsculas e com acento. No banco de dados, você guarda a situação? Guarda. Se a gente fosse trabalhar, certo? Lá nos Estados Unidos, o alfabeto inglês ele não tem a situação. Então, realmente, você não tem. Agora, a gente está aqui no Brasil, as nossas aplicações são daqui, não são? Se a gente estiver mexendo, por exemplo, com sistemas jurídicos, que geralmente os dados precisam ser impressos em contratos, você não pode ter esses tipos de erros. Você precisa guardar com a situação. Se você não guardar, você teria que fazer um algoritmo lá na aplicação para ficar vendo. É São Paulo essa string? Então São Paulo tem acento. Olha só o trabalho que é de se fazer esse negócio na aplicação. Então, eu recomendo nessa parte, não é nada de obrigação. Se você precisa realmente de dados como esses sensíveis, né, dependendo, nesse caso nosso que a gente comentou, é de sistema jurídico. Beleza, vai lá e guarda o acento, cara, não tem o que fazer. O trabalho vai ser muito maior de você tratar. Agora, se o seu sistema é simplesmente controle, eu particularmente não guardo a acentuação. Por quê? Na hora de você fazer uma busca no banco de dados, o que vai acontecer? Né? O cara lá cadastrou São Paulo, né? Desse jeitinho aqui. Deixa eu alterar o tamanho para vocês verem, né? Exatamente. Então, vai ser zoado o negócio. Na hora que vocês veem lá o banco, vai estar desse jeito aqui, São Paulo, SP, S.P. Certo? Vai estar tudo assim, Mas aí envolve também uma questão de Paulo. na aplicação. Então, como bots e tal. Existe o que? A parte das consistências que vocês têm que fazer na aplicação também. Que geralmente não tem. Vai para o banco de dados desse jeito aqui, Na hora de você procurar clientes de São Paulo, por exemplo, você tem que ficar procurando um por um, desse jeito aqui, que ele não vai achar tão fácil. Ou então salva tudo em maiúsculo e na busca, mesmo digitando maiúsculo, você tenta buscar tudo em maiúsculo. Pois é. E isso resolve para esse cara e para esse, né? Para esses dois. Agora, para esse daqui já não vai resolver. Por quê? Por causa da acentuação. Esse cara aqui, SP e SP, não vai resolver também. Como é difícil tratar. Isso deveria ser tratado realmente o quê? Na aplicação. Tá? Mas o banco em si, ele vai aceitar. Tá? Dá para deixar consistência no banco, mas, enfim, não vai ser o nosso caso que a gente vai ver hoje. Bom, no Access, agora entrando para a parte de classificação. Agora que a gente já viu, né? A gente vai ter esses tipos aqui, ou quase esses tipos. Esse daqui era do Access 2013, a gente está mexendo com 2016, tá? Mas vai ser parecido aí, texto, data, e hora, moeda, memorando. A gente vai utilizar uns 3 ou 4 só aqui, mais nada, tá? Para a gente justamente fazer o quê? Essas tabelas aqui, Então, vamos começar a desenhar essas tabelas. Correto? Estoque itens, peça, setor, estoque, funcionário. Beleza?
é um do quê? É um dos exercícios que a gente resolveu, que a gente transformou em tabela. Vocês se recordam dele? Mais ou menos, pelo menos. Legal. Vamos começar o quê? A desenhar essa tabela aqui, então. Ó. Tá? A tabela de estoque itens. Tá? Como que a gente cria tabela dentro do Access? Bom, nós já temos um arquivo que está representando o nosso banco. Para criar uma tabela, a gente tem que vir aqui em criar, correto? Vamos dar esse cara aqui, ó, design da tabela. Ele vai abrir essa parte aqui pra gente. Beleza? Agora vem a parte difícil, né, que é só codificar. Número controle vai ser o nosso campo. Eu vou colocar tudo em maiúsculo, tá? Que tipo de dado ele é? Número. Então aqui eu vou escolher, ó, número. Item. Então vamos lá. Agora é pegar aí, ó, todos os campos que a gente tem lá no doc e copiar. Item vai ser o tipo número também. Code peça, code underline PK, né, na verdade. Número também. Quantidade, do tipo número também. Tipo movimentacão. Tipo underline movimentacão. Ó, esse cara aí, ele é um tipo texto curto, tá? Aí pra vocês. Vocês estão vendo que aqui tem um tamanho, ó. Vocês vão alterar esse tamanho aonde? Aqui embaixo, ó. Tamanho do campo. Ele, por padrão, vai vir com 255. Vocês vão colocar só como 1 aí. Correto? Que aqui a gente está limitando esse cara para um caractere só. Tá, ó. Então, alteramos esse cara aqui, ó. Tamanho do campo. Tudo bem aí? Sim? Legal. Agora a gente tem o código do setor, que também é número. Code underline setor, que também é número. Beleza? Vamos salvar essa tabela aí. Para salvar, disquete aqui, ó. Salvar. Ele vai pedir o nome da tabela. O nome da tabela é estoque underline itens. Estoque underline itens. E dá OK. Beleza aí? Ele vai fazer o seguinte, ó. Não há chave primária definida. Deseja criar uma chave agora? Vocês vão dar não. Por quê? Porque senão ele vai criar uma chave aí que não é da tabela. Nós vamos definir a chave. Ó. Aqui no arquivo doc, não tem um desenho de duas chavinhas do lado esquerdo do campo? Isso quer dizer o que então? Que essa daqui vai ser a nossa chave primária, correto? Muita técnica agora que exige fazer isso daí, pessoal. Vocês não vão poder nem piscar, senão vocês vão desacompanhar o negócio aí, ó. Clica aqui, ó, do lado esquerdo, certo? Clica e arrasta por outro campo. Vocês vão ter o quê? Os dois campos selecionados. E clica em cima da chave. Pronto. Fizemos a nossa chave primária. Beleza? Correto aí, pessoal? Sim? Agora a gente vai lá e faz o quê? Salva novamente a tabela, né? Porque antes não estava sem chave. Isso daqui é a nossa chave primária, não é? A chave primária, quantas eu posso ter por tabela? Quantas chaves primárias eu posso ter em uma tabela? Uma chave primária. Essa chave primária, ela pode ser composta de mais de um campo. Aí tudo bem. Vocês concordam? Sim? Eu não posso ter duas chaves primárias na mesma tabela. Eu posso ter uma única chave com um ou mais campos. Correto? Beleza. Fizemos essa primeira tabela aqui, ó. Ficou então mais ou menos isso daqui. Tudo bem? Agora a gente vai fazer as demais.
Botão direito aqui, fechar, ó. Vocês estão com o arquivo doc aberto? Abram ele fazendo favor. Vocês vão começar a fazer essas outras tabelas aqui agora, sozinhos. Peça, setor, estoque e funcionário. Tudo bem? Enquanto eu vou fazendo aqui também no meu. Abra o arquivo doc. Ele vai ter exatamente aqui. A gente está na página 3 do arquivo doc. Tudo bem? Tenham cuidado, pessoal, na hora de vocês estarem criando um tipo de dado. Por quê? A gente vai relacionar essas tabelas depois. Se o tipo de dado ele tiver não compatível entre uma tabela e outra, o Access ele vai reclamar disso daí. Tá? Então vamos lá, ó, começar a criar a tabela peça agora. Ó, criar tabela, design da tabela, e aí começar a colocar código PECA, tipo de dado número, descrição da peça, né? Desk underline PECA. Do tipo texto curto, tamanho 30, ó. Então lá embaixo, vou mudar para 30. Vou definir o código da peça como chave primária e dar o salvar. Peça. Beleza aí, pessoal? Conseguem fazer? Tranquilos? Beleza, então. Vamos lá. Fechar. Criar tabela em design. NR controle data. Code func rep número. Code func resp número. Esse daqui vai ser a chave primária, salvar como estoque. Fechar. Funcionário. Design. Funcionário. Opa. Code underline func. Tipo número. E nome underline func. Tipo texto curto. Tamanho de 40. Chave primária. Código funcionário. Salva. Funcionário. Legal. O que mais? Só isso. São 4 tabelas no total? 5, né? Esqueci de uma. Criar. Design. Código setor. Número. Desk setor. Texto curto. De 30. Setor. Tudo bem? Pessoal, para editar a tabela, se vocês derem duplo clique, vocês abrem o que? Ela em modo edição de dados. Então, se vocês erraram alguma coisa e querem editar novamente, botão direito em cima da tabela, aí modo design novamente. Ó. Aí ele abre, vocês modificam o que tiver que fazer, salvam e fecham novamente. Tá? Ó, aqui a gente fez 1, 2, 3, 4, 5 tabelas. Se a gente demorou 5 minutos para fazer elas, 1 minuto cada tabela, é muita coisa ainda. Tá? Num outro banco de dados, pessoal, vocês não fariam isso, eu tenho quase certeza.
Alguém já trabalhou com Firebird? Não? Mais ou menos? Firebird, trabalhei 4 anos da minha vida. Só para conhecer. Sofrendo, não, para conhecer não, cara. Produção legal. Ah, você? Trabalhei com produção ferrada ele. Colocava em cima de Linux ainda, aumentava 20, 30 gigas de dados. Tudo a ver, cara. Nossa. Bom, Tudo bem aí, pessoal? Criaram aí? Ó, uma coisa que eu fazia muito, por exemplo, no Access, era isso daqui, ó. Eu ia abrir, por exemplo, eu já tinha lá os meus dados no Excel, né? Obviamente aqui eu não vou ter dados, então a gente vai ter que criar. Copiar e colar, cara, isso daqui é demais no banco de dados. Nossa, no Access isso daqui é uma maravilha. Hã? Sim, sim. Putz, é muito bom. Ana, Maria, João. João não, né? José, Fátima, Augusto, Robson. Nossa, Santana, Vieira, Souza. Beleza, ó. Aqui, por exemplo, então no Excel a gente consegue dar uns Ctrl+C e Ctrl+V nervoso, né? Ó. Sei lá, vou colocar aqui com 500. 400. Beleza, ó. Numeração já era. E lá vamos fazer a mesma coisa agora. Oi? Na hora que você consegue fazer o quê? De 1 por 1, né? Aqui não, ó. Ctrl+C nesse cara. O Excel é uma ferramenta excelente. Ctrl+V, opa. Ctrl+V nesse cara, né? Sim, já era, ó. Já está cadastrado lá o meu monte de setor, se fosse ver. Ctrl+C e Ctrl+V funciona no Access, que é uma beleza, ó. Não precisava nem ficar exportando, importando, nada disso. Ctrl+C e Ctrl+V mesmo. Muito, mas é muito prático nessa parte. Vamos lá, mais um apagar, né? Tudo isso daqui. Só texto curto. Tá? Bom, aqui, pessoal, vamos lá. Vamos começar a cadastrar alguns dados nas nossas tabelas aí. Né? Por exemplo, setor. Se a gente der um duplo clique aqui, agora a gente entra em modo de edição, correto? Onde a gente pode colocar dado aqui dentro. Então, ó, setor 1, administrativo. Setor 2, produção. Setor 3, financeiro. Setor 4, RH. 5, TI. 6, departamento pessoal, né?
Ó, simplesmente colocamos aí, ó, uma meia dúzia aqui de registros. Correto? No setor. O setor, ele depende de outra tabela para ser cadastrada? Não, né? Somente ela mesma, tranquilo, a gente consegue cadastrar um setor. Tá? Agora, a peça. Vamos começar a cadastrar peças aqui. Código 1. Exemplo de peças que a gente tem. Parafuso. 2. Porca. 3. Arruela. 4. Prego. Sei lá, tem mais alguma? Tá bom. Tá bom, né? Não tenho tanta imaginação. Então, cadastramos 4 peças aqui, ó. Beleza? Peça também, vocês concordam que é outra tabela que não depende de ninguém, né? Então, a gente está cadastrando aqui, não tem nenhuma dependência, a gente consegue, então, deixar fazer ela tranquilamente aí. Funcionário. Vamos cadastrar funcionários. 1. O João. 2. Maria. 3. A Ana. 4. O José. O 5. O Paulo. O 6. A Fátima. Beleza? Fizemos aí meia dúzia de cadastros de funcionários. Poderia, mas vamos utilizar o menos recurso possível do banco por enquanto. A gente vai utilizar o osso do osso mesmo. O pelo. Quem tem que fazer a numeração automática, teoricamente, é a aplicação. O banco de dados não deveria. Tá? Mas tem alguns fatores complicantes para a aplicação cuidar disso daí. Então é por isso que deixa-se o banco de dados fazer. Tá? Mas não deveria. Por quê? A numeração, na verdade, entra processamento. O banco, teoricamente, ele teria que cuidar só da parte de manipular o dado. Nossa, nem tem Ctrl+C. Bom, cadastramos funcionários. Vamos começar agora a cadastrar o estoque, certo? Para depois o itens do estoque. Então, ó, duplo clique no estoque. Número de controle, a gente vai colocar com o número de controle 1, por exemplo, aqui, que é o nosso início. Tá? 1. A data, vamos colocar a data de hoje, por exemplo, aí, ó. Dia 7/10. Código de funcionário. Código de funcionário, eu tenho do 1 ao 6, não tenho cadastrado? Ó, funcionários, a gente tem desde o João até a Fátima. Eu vou colocar código 1 aqui, ó. Código funcionário REP. E agora código de funcionário RESP. Bom, eu também teria que colocar de 1 a 6, não é? Mas vamos colocar aqui o funcionário 10. E dar um Enter. A partir desse momento que a gente deu Enter e o cursor foi para a linha de baixo, é sinal que ele gravou o registro de cima. Correto? Mas o nosso funcionário ele não vai de 1 a 6 só? E por que ele estaria deixando a gente gravar aqui, então, o código de funcionário RESP 10? Oi? Porque ainda não é dependente, ainda a gente não tem o quê? Ainda a gente não tem a consistência, né, desses dados aí, a gente não tem os relacionamentos das nossas tabelas. Vocês concordam? Simplesmente a gente fez as tabelas, mas a gente não falou que campo depende de tal campo, ou que campo é relacionado a tal campo. Correto? Vamos ter que fazer então o quê? A parte de relacionamento. Senão, a gente conseguiria cadastrar qualquer dado aqui. Vocês concordam? Sim? Vamos fazer o seguinte então, para não ter erro, pessoal. Cliquem aqui, ó, no lado esquerdo,
onde está o cinza aqui do nosso registro e dê um delete, tá? Ó, ele vai falar, vai pedir confirmação e deu sim. Legal. Vocês vão precisar fechar todas as tabelas, tá? Então aqui, ó, não pode ficar aberto, fechar tudo. Vou dar o sim aqui para salvar. Legal, não tem mais nenhuma tabela aberta. Nós vamos começar a fazer o quê? O relacionamento entre as tabelas. Vocês vão começar a clicar aqui então, ó, ferramentas de bancos de dados, relações. Ferramentas de banco de dados lá em cima, e relações. Ele vai abrir essa tela aqui, ó, mostrar tabela, vai. Nós vamos selecionar desde a primeira até a última. Para isso, apertem o Shift e cliquem lá na última tabela. Vocês vão deixar as 5 tabelas selecionadas. Depois vocês vão dar o que? O adicionar. Ele vai aparecer embaixo aqui, ó. Correto? Ó, então, eu tenho as minhas tabelas agora no meu diagrama. Professor, Não apareceu? isso, relações. Isso. Com Shift apertado, seleciona as outras. Beleza, pode sair comigo. Tudo bem aí, pessoal? Bom, a gente já está percebendo aqui, ó, que essa parte aqui é o nome da minha tabela, correto? Ó? E esse cara aqui é o quê? A minha chave, não é? Chave, ó. Chave. No Axis ele coloca bonitinho esse negócio aqui, ó. Tá tudo bem identificado, por quê? Na hora de a gente criar a tabela, a gente definiu isso. Correto? Agora a gente vai começar a fazer a relação. É muito difícil também, pessoal. Fazer relacionamento no Axis exige muita técnica. São anos de treinamento. Bom, eu tenho aqui, ó, o estoque e o itens estoque, não tem? Legal. O número de controle do estoque não se relaciona com o número de controle do estoque itens? Se relaciona, né? Elas são chave, o número de controle da tabela estoque itens é chave estrangeira da tabela estoque NR controle. Ó, vocês vão clicar em cima daqui do campo NR controle da tabela de estoque, arrastar para cima da NR controle da tabela estoque itens e soltar. Ele vai abrir essa tela aqui, ó, editar relações. Tabela estoque NR controle com tabela estoque itens NR controle. Vocês vão clicar aqui, ó, impor integridade referencial. Vocês vão clicar nesse cara aqui, ó. Tá? Clicou em cima, vocês vão dar o que? O criar. Beleza. Ele já fez o que? O relacionamento entre tabelas. Oi? Exatamente, o Axis é inteligente, não é? Ó? O que quer dizer esse cara aqui, ó? Cardinalidade. O infinito é o quê? Há muitos, vários, muitos, mais de um. Correto aí? Nesse caso aqui, ó, nossa leitura. Um estoque ele pode ter vários itens? Sim, correto? Tá certa a cardinalidade então que o Axis fez? Tá certo. Beleza? Como é que o Axis conseguiu descobrir que essa cardinalidade aqui é de 1 para muitos? Não é default, não. Se vocês colocarem outra, vai ser outro tipo. Por causa das chaves primárias, pessoal. É pela chave primária e pela chave estrangeira que ele define. Não tem segredo. O banco de dados, pessoal, ele não sabe de nada do que a gente estudou. Até agora, para ele faz isso, ó. Não quero nem saber. O que eu quero saber? Chave primária e chave estrangeira. Vocês sabendo definir chave primária e chave estrangeira, você definir a cardinalidade. Acabou. Tá? Por isso é que é importante saber. Na prova de vocês, ou vocês estão perto da prova Pluri, não estão? É muito provável que eu dê o quê? Um desenho assim, ó.
Só desse jeito para vocês, ó. Qual é o tipo de cardinalidade? Vocês vão ter que saber. Pela chave primária e pela chave estrangeira. Vocês têm que saber isso daí. Esse tipo de relação. Correto? O banco de dados só enxerga isso. Ele só sabe o que é chave primária e chave estrangeira. Como é que ele sabe que é de um para muitos? Nesse caso aqui, da minha tabela Stock Itens, eu não tenho uma chave primária composta. E nesse caso aqui, eu não estou ligando com um único cara daqui, ó, da minha tabela Stock. Legal. Se eu fizer a relação entre uma e outra, ele vai saber então que o número de controle da tabela Stock Itens é a mesma da número de controle. Então é por isso que ele já sabe o quê? Essa cardinalidade que é de um para muitos. Oi? Não precisaria ter o mesmo nome, tá? Não precisaria. É recomendado, mas não precisaria. Tudo bem? Beleza, pessoal? Entenderam aí essa parte de cardinalidade? Nós vamos fazer o quê? Para o resto agora. Correto? Ó, então, cliquei em cima, arrastei em cima do campo, coloquei integridade referencial, criar. Beleza. Agora, o número de funcionário. Opa, o funcionário vai ter alguma coisa aqui diferente. Tá? Mas peça, por exemplo, ó. Cliquei aqui, ó, no código da peça, né? Da minha itens, da Stock Itens, e arrastei para o código da peça, da tabela peça, né? Coloquei integridade referencial, criar. Beleza, ó. Um para muitos. Setor, a mesma coisa. Então, ó, vou fazer esse arranjo aqui, né? Cliquei no código do setor e arrastei aqui para cima do código do setor do Stock Itens, impor integridade referencial, criar. Já era, ó. Ele já está fazendo o quê? As cardinalidades para mim. Tá batendo? Vai estar batendo. Com certeza. Né? Legal. Agora eu tenho o quê? Um código de funcionário, né? Esse código funcionário REP e RESP são da mesma tabela funcionário. Então eu vou fazer o seguinte. O código de funcionário eu vou clicar e arrastar para cima do código func rep. Esse daqui já é um exemplo, ó, que os nomes não batem, correto? O nome de uma tabela é diferente do campo da outra tabela. Vou dar o impor integridade aqui, ó, e vou dar o criar. Beleza, ele criou bonitão lá. Só que agora eu preciso consistir esse código func resp aqui, ó, também. Ele é um outro código de funcionário. Eu preciso existir na tabela de funcionário para ele poder ser cadastrado. O que acontece então? Mais uma vez, aqui exige um pouco de atenção, pessoal. Eu vou clicar em cima do código de funcionário e agora eu vou arrastar para cima do código func resp. Cliquei. Ele vai perguntar aqui, ó, já existe uma relação. Você deseja editar a relação existente? Clique em não para criar uma nova relação. Clique em não para criar uma nova relação. Não, vocês vão clicar em não aqui, ó. Certo? E aí depois vocês vão clicar aqui, ó, impor integridade referencial, criar. Pronto, resolvido o nosso problema. Pronto, já está feita a nossa base de dados, pessoal, relacionada. E aí é dar o salvar aqui, ó. Marca a integridade. Oi? Ó, deixa eu deixar o desenho aqui enquanto eu vou ajudar vocês. Ó, ele vai ficar aqui como funcionário underline 1, correto? Não tem problema. Esse funcionário aqui quer dizer o quê? Que é o mesmo funcionário. É só ele estar separando a visão. Mas a tabela física funcionária é a mesma. Tudo bem? Alguém precisa de ajuda nessa parte aí? Certo.
Não sei se é o Oracle, não sei se é o SPSS. O Oracle é melhor que o Oracle ODS. Tem que seguir a rua, tem que dar mais nota para o seu chart. Se você não faz a rua, eu tenho que tirar mais você está em edição da UES. Tudo bem aí, pessoal? Essa parte aqui agora a gente fez o que? Acabamos de colocar a integridade. Se a gente for agora aqui, ó, na nossa tabela, fechando, né, a nossa relação, depois de já ter salvo, agora a gente vai para a tabela estoque novamente. Vamos dar um duplo clique lá nela. Correto? Número de controle, vou colocar como 1. A data, vou escolher a data de hoje. Tá? Funcionário rep. O funcionário rep é o representante. Tá? Então eu vou colocar lá o nosso funcionário, por exemplo, 3. Existe funcionário 3 para a gente. Tá? Agora, o código do funcionário RESP. A gente não tinha tentado colocar o 10? Opa. Não estou conseguindo abrir, mas... Ó, colocando o 10. E vou dar um Enter. Correto? O que ele fala aqui, ó? Não é possível adicionar ou alterar registros, pois é necessário que eles tenham um registro relacionado na tabela funcionário. Agora eu tenho o quê? Consistência nesses caras aqui, ó. Então vou colocar um outro funcionário, código 2, por exemplo. E dou um Enter, aí sim ele começa o quê? A deixar eu cadastrar. Tudo bem aí? Esse é para criar e para deletar. Oi? Isso é para criar. Você vai criar, é dependente, né? Isso. Você pode deletar. Por exemplo, se deletar série, cadê lá? Não, a mesma coisa. Se você deleta aqui, você só vai deletar aqui. Você deleta lá. Lá, ele não vai deixar porque você tem um registro filho. A gente vai comentar disso daí. Ó, vocês concordam que a gente criou aqui o número de controle 1? Beleza. Vamos criar agora os itens desse controle. Você consegue clicar no maisinho ali e dar um... Ele abre já aqui, né, ó, os itens de controle. O Access faz esse negócio. Mas vamos entrar pela tabela mesmo. O número de controle que eu tenho cadastrado é o 1, não é? Então, eu já vou ter que colocar um aqui. Se eu colocar outro, por exemplo, ele já não vai deixar, ó, porque eu não tenho ainda cadastrado o número de controle 2. Eu só vou deixar o 1, mesmo porque é o que eu tenho. O item, pessoal, eu vou colocar como item 1 aqui também. Aqui a minha chave primária é o quê? É o número de controle mais o item, não é? Legal. Então, entre esses dois aqui eu posso repetir. O que eu não posso repetir é entre linhas. Correto? Código da peça. Código da peça, se não me engano, eu tinha uns 4 itens lá. Eu vou colocar como código aqui peça 1, quantidade 10, movimentação, ele é um caractere, correto? Vamos colocar somente E de entrada. Tá? Então, ó, E maiúsculo de entrada. E o código de setor aqui, ó, vai ter que ser um setor que já existe também. Se eu colocar um código de setor que não existe, por exemplo, o 9, ele vai reclamar, ó, não é possível adicionar ou alterar registro, pois é necessário que ele tenha um registro relacionado à tabela setor. Tá? Então aqui, ó, vou colocar um setor já existente. Setor 2, por exemplo. Tudo bem? Vou tentar fazer o quê? Vou tentar burlar um relacionamento aqui, ó. Então, o número de controle 1 com novamente o item 1. Legal, ó. Ele deixou passar, né? Na verdade, não. A gente não salvou o registro. Mas eu vou continuar até o fim, ó. Código de peça 2. Eu vou querer 5 quantidade aqui para essa peça. Entrada também, para o setor 1.
A hora que eu dou um Enter, no meu último campo ali, ó, o que ele está falando? As alterações solicitadas para tabelas não foram bem sucedidas, já que criaram valores duplicados de índice, chave primária ou relação. O que acontece aqui então, pessoal? Eu não tenho aqui, ó, o número de controle 1 com item 1, já. Eu estou tentando fazer o quê? Colocar o mesmo número de controle com o mesmo número de item. Isso daqui, eu não estou tendo repetição, correto? Se tem repetição, os dois campos me formam minha chave primária, não é? Ele não está fazendo o quê? Deixando eu alterar esse registro por causa disso. Eu tenho que fazer o quê? No mínimo, alterar esse cara aqui, ó, o item. Para o item 2, por exemplo, aqui, ó. Agora, esse cara aqui, ó, o código de controle eu tenho 1 e o item 1. E depois eu tenho o quê? Código de controle 1 e item 2. Eu não tenho mais repetição do conjunto desses dois campos. Tudo bem aí? Beleza? Isso daqui, então, respeita o quê? As normas da minha chave primária. Beleza aí, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Tá? A gente já viu aqui, então, uma série do quê? De conceitos que a gente já tinha visto lá na teoria. Chave primária, chave estrangeira, relacionamento, integridade referencial, chave composta, tabela, tupla. Tudo que a gente já viu de teoria, agora a gente já está vendo aqui, ó, na prática, realmente, na ferramenta. Tudo bem? Vamos para o intervalo, depois a gente continua a partir daqui. Eu tenho mais algumas coisas para mostrar, tá? Depois continuamos. Ele é o preocupadão, né? Oi. Como vai ficar então? E aí, Rodrigão? Eu preciso ver. Vamos lá? Aqui, pessoal, a gente tem, ó, nós cadastramos, então, setores, peças, funcionários, cadastramos um item aqui, ó, na tabela de estoque, né? Aliás, cadastramos uma linha na tabela de estoque e cadastramos duas linhas na tabela estoque e itens. Vocês concordam aqui? Então, a gente está aqui, ó, esse estoque aqui, ó, possui o quê? Possui duas linhas, correto? Nós já estamos utilizando, quem? O funcionário não, ó, o setor 1 e 2, vocês concordam? Estamos utilizando. O que acontece então aqui? Eu vou tentar agora ir na tabela de setor, ó, e tentar tirar fora o meu setor 2. Ó, selecionei aqui e vou dar um delete aqui nele, ó. O que ele está falando para mim? O registro não pode ser excluído ou alterado porque a lista da tabela estoque itens inclui registros relacionados a ele. Ou seja, enquanto eu estiver utilizando esse código de setor 2 em qualquer lugar que tenha relacionamento, eu não posso fazer o quê? Excluir esse cara. Correto? A minha tabela by, nesse caso aqui, é a tabela de setor. A minha tabela dependente, quem é? É a tabela estoque itens, não é? É ela que depende da tabela de setor, não é isso? Correto? Então, quem é o pai nesse caso aqui é a tabela setor. Então, para um banco de dados, ele não pode permitir que se exclua registros pais sem ter excluído primeiro registros filhos. Ou seja, os registros dependentes. Correto? Vamos supor aqui, mais uma vez. Na minha tabela estoque, eu já utilizei o funcionário quê? Funcionário 2 e funcionário 3, né? Aqui, ó. Func Rep e Func Resp. Beleza. Vamos lá na tabela funcionário. Quem é que depende de quem? Entre a tabela estoque e entre a tabela funcionário, ó. Quem é que depende de quem?
O estoque depende do funcionário, correto? Beleza. Então, quem é a tabela pai? Funcionário. As tabelas que são dependentes, as linhas que são dependentes, estão na tabela de estoque. Vamos tentar excluir o funcionário 2. Ó, selecionei aqui Maria. Vou tentar dar um delete nela, ó. Delete. O que ele vai falar? Que não pode excluir esse cara aí. Agora, eu vou tentar aqui, ó, excluir o cara 6, a Fátima. Correto, ó? Da minha tabela de estoque, da minha tabela de funcionário. Vamos lá, ó, pegar e excluir. Vou dar um delete, ó. Ele está falando, você está prestes a excluir um registro. Se clicar em sim, não será possível desfazer a operação. Tem certeza? Eu vou dar o sim aqui, ó. Sim. Beleza. Cadê o registro 6? Excluiu. Por que ele deixou excluir o item 6, mas não deixou excluir o item 2? Exatamente. O item 2, ele tem item associado, mas o item 6, que era a Fátima ali, não tinha nenhum filho de registro. Então é por isso que foi possível excluir. Entenderam essa relação? Entre tabelas pais e entre tabelas filhos? Correto? O banco de dados não pode ter filhos sem pais. Ele precisa o quê? Primeiro ser excluído os filhos, para depois ser excluído os pais. Sempre é esse o padrão que a base de dados nos fornece. Tá? Agora o seguinte, a gente vai vir aqui na nossa tabela itens estoque. Beleza? Vamos excluir aqui, ó, esse cara, o código de controle 1 com item 2. Se eu for excluir esse cara, ele vai deixar? Não, você pode. Estamos na tabela estoque itens, ó. Exato. Nesse nosso caso aqui de estoque itens, tem alguma tabela dependendo dela? Não. Então, ela é o último nível já de relacionamento. Então, teoricamente, ela tem que deixar isso acontecer sim. Tá? Vamos tentar aqui, ó, clicando em cima e dando delete. Você está prestes a excluir. Vamos confirmar? Vamos. Beleza, ó, ele pegou e excluiu. Tudo bem aí, pessoal? Essa é a parte do quê? Da integridade referencial. É ela que está cuidando para a gente. Se a gente não tivesse feito essa parte aqui, ó, das relações, tá? O banco de dados iria deixar vocês excluírem qualquer registro. Correto? É isso daqui que faz essa consistência. Tudo bem? Tem sistemas de RP, pessoal, que não vai ter isso daqui, ó. O banco de dados simplesmente é o quê? Feito as tabelas. Quem faz a consistência é o próprio sistema. Tem a sua parte boa e tem a sua parte ruim. A parte boa, para você manipular qualquer dado dentro do seu sistema, é muito fácil. Você não precisa ter uma ordem, então torna-se mais rápido. A parte ruim, você pode manipular qualquer ordem, correto? A chance de você fazer uma besteira dentro da sua base de dados também é grande. Fez isso, depois que você confirmou, não tem volta, já era. Você perdeu a informação se você fez errado. Correto? Então, tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente não tem bases relacionais. Nesse caso aqui, ó, quando a gente acabou de criar, não se tinha o relacionamento. Fizemos o clique arraste aí agora das tabelas. Começamos a ter relação. Agora sim eu tenho o quê? Um pouco mais de consistência. Não quer dizer que ela é prova de bala também não, tá? Pode ser que tenha o quê? Problema nisso daqui. E dá para ter problema. Correto? Mas já tem bem menos problemas de quando elas estavam o quê? Sem relação nenhuma. Entendidos aí, pessoal? Beleza? Difícil fazer isso daí? Quanto tempo a gente demorou só para aprender a modelar a base de dados? Desde o primeiro dia lá de aula. A gente já tem mais ou menos quantas semanas? 9, 10 semanas. Quanto tempo a gente demorou para fazer esse negócio aqui? Ó?
uma hora e meia que seja. O que é mais difícil? Fazer a modelagem ou fazer essa parte aqui? Modelagem, pessoal. Essa parte é extremamente técnica. Se vocês fossem no Google e procurassem lá vídeos, apostila do Axis, vocês fariam. Isso daqui é na boa, vocês conseguem achar muita informação na internet. Agora, a parte de modelagem é a parte intelectual, que é o que vocês precisam pensar, que é a parte da análise, que vem em engenharia. Essa é a parte difícil do negócio. Tá? Desenhando bem a modelagem, depois fica fácil você fazer o quê? Bem a implementação, você não tem muito problema. Tá? A parte lá de começar a desenhar a modelagem, fazer o MER, fazer as formas normais, o modelo relacional, é a parte realmente demorada do projeto, que é o que vocês precisam mais perder tempo realmente, é a parte mais difícil, que eu pelo menos acho, correto? Porque você tem que realmente pensar, você tem que ficar fazendo pergunta, né? Se você não entendeu, você tem que ir lá e perguntar de novo para o usuário se é aquilo que ele quer, ou se é isso que a regra funciona. Correto? Aqui, basicamente, se a gente tem um mapa já das tabelas, você simplesmente começa o quê? Codificar. É muito rápido, mas é muito rápido mesmo. Então, a parte de importância realmente é a anterior. Ela é a mais difícil, mas também ela dá toda a base para a gente pegar e construir bons sistemas. Correto? Essa parte aqui, se eu fosse falar para vocês acharem na internet, vocês conseguiriam achar. Eu tenho certeza. Tem um monte de apostila do Axis aí. Tá? Tem um monte de vídeo aula do Axis. Por quê? Porque é a parte técnica, a parte fácil. Tá? A mesma coisa que a gente tem agora, quando a gente vai aprender SQL. SQL é extremamente técnico o negócio. Só que aí é que tá. Você depende do quê? Do entendimento de como as tabelas estão gravadas, para justamente você começar a selecionar os dados. Tá? Selecionar dados, select, asterisco, from é muito fácil. Agora, entender como ele está gravado para você trazer os dados certos, essa parte é a parte mais difícil, não é uma parte tão fácil assim. Tudo bem aí, pessoal? Perguntas? Tá? No Axis a gente não vai mexer muito mais, é mais para vocês treinarem essa parte aqui, ó. Tá? As próximas aulas é muito provável que a gente já veja alguma coisa em SQL, depois a gente vai precisar voltar um pouco na parte teórica, que é álgebra relacional. Ok? Bom, fiz esse cara aqui, ó, salvei, correto? Ele me criou um arquivo. Então, ó, se a gente for lá ver, criamos esse arquivo aqui, ó, manutenção técnica, tá? Ó. Esse daqui é a sua base de dados. O Axis está considerando que o arquivo é a sua base. Beleza? Legal. Vocês vão fazer o que para treinar? Tá? Vai ter essa parte aqui de exercícios, ó. Então, vou fechar esse cara aqui. Acho que vai estar aqui, ó. Exercícios. O que vocês vão fazer? Vocês vão criar um novo arquivo, gerência acadêmica. Tá? Que é esse caso 2 aqui. Vocês vão começar a criar agora, ó, as tabelas. Tá? Professor habilitado, departamento, curso, disciplina, coisa que vocês fizeram lá nos exercícios passados. Vocês estão vendo essas observações aqui que a gente começava a colocar? Isso daqui agora é o quê? É o quê? A parte do quê? Das referências, né? Toda a documentação que a gente fez antes agora começa a ajudar onde? Na hora de a gente fazer um modelo agora físico. Correto? Então agora eu sei que o professor, o código do departamento dele vai ser o quê? Uma referência para código de departamento da tabela departamento. Então eu vou clicar e arrastar, que é o que a gente fez agora, quando a gente fez o relacionamento. Correto? Vocês vão precisar definir o quê? Agora os tipos de dados. Código de professor, que tipo de dados vocês colocariam? Número, certo? Nome. Varchar, no caso do Axis, texto curto, né? Inscrição GA, inscrição da gerência acadêmica. Número é uma inscrição, correto? Código do departamento. Número. Vocês que vão começar a definir isso daí agora. Exatamente.
aqui, por exemplo, o nome aí char, né? O nome será, no caso, seria texto curto. Tá? Vai ter algumas datas aí. Data é do tipo data mesmo, correto? Mas utilizem os tipos básicos. Número, texto curto e data. Vão aí ser os que vocês vão precisar. Tudo bem aí, pessoal? Montem então, ó, mais uma vez, abram o Access, tá? Criem um novo arquivo, ó, em branco, né? Coloquem o nome lá certinho e comecem o que? A desenhar, criar tabela, design da tabela e comecem a fazer as tabelas. Beleza aí? Pessoal, mais importante que só fazer, entender os conceitos. Tá? Criem dados lá dentro das tabelas, certo? Coloquem relacionamento. Tentem excluir uma tabela, tentem excluir um dado de uma tabela e tentem excluir de outra. Tentem entender o porquê que vocês estão fazendo isso e o Access não está deixando ou está deixando. Isso daí é a parte importante. Toda a parte conceitual que a gente viu agora está o quê? Está no modelo físico que a gente tem. Tá? Na hora da gente trabalhar lá com SQL Server ou Oracle, vai ser a mesma coisa, ele vai ter as mesmas características. Tudo bem? Beleza? Então, podem começar a fazer, por favor. Oi? Sim, sim.